iniciei a gravação da aula de circuitos elétricos. Já vou compartilhar a área de trabalho com vocês. Então, pessoal, vamos começar com os informativos, né? Hoje nós vamos ter aula de revisão. Vou fazer uma revisão aí da parte teórica, né? Como nós fizemos muitos exercícios, né? Durante todo o curso. Hoje a gente vai recapitular aí a teoria de todo o conteúdo, para quem ainda não realizou a prova. E não esqueçam que amanhã é o último dia, hein? A disciplina é blended, né? Então, até amanhã, avaliação das disciplinas blended interativas, né? Então, o acesso à prova deve ser feito pelo AVA e vocês têm uma chance apenas, né? São 3 horas de prova. Então, vamos dar uma revisada aí no conteúdo para vocês estarem mais bem preparados para a prova. Alguns alunos até já fizeram a prova, né? Alguns alunos estão até de exame, me mandaram mensagem. Então, vamos lembrar aqui, na próxima semana, como tem que constar a aula, né? A gente vai entrar, vamos fazer algumas considerações finais, falar um pouco da prova, né? Para aqueles que ficaram de exame, a gente também faz mais uma revisão. No dia 20 vai ter o lançamento das notas, né? Até dia 21 vocês estão com elas. Quem não fizer prova, ó, 22 e 23 vai ser a segunda chamada das interativas e 25 a segunda chamada das presenciais, né? No nosso caso, cai aqui em 22 e 23. E para quem ficar de exame, 29 e 30. Certo? Oi, pode perguntar. Essa avaliação de segunda chamada está presencial aí, mas não vai ser presencial, não. Vai ser interativo do mesmo jeito. Tudo é online, né? Presencial é disciplinas presenciais que agora são remotas, né? Porque esse semestre a gente não volta mais presencial mesmo, né? Em presença. Outro ponto também são as aulas de laboratório, né? Na semana passada, no sábado passado a gente teve a primeira. Para cumprir a carga horária aí, são 4 aulas de laboratório. Como não tem como eu disponibilizar mais pontuação, o que eu fiz? Aqueles alunos que não entregaram resumo, que não tem os 1.500 pontos, se assistir uma aula de laboratório, eu vou e retifico a nota, certo? Então, para incentivar aí a participação, certo? Então, vai ter uma dia 13, 20, 27, ó, 10 horas da manhã a aula, certo? É uma aula interessante porque, mesmo para aqueles que já têm os 1.500 pontos, porque eu mostro como jogar no software os circuitos. Então é bem simples, a gente lança os elementos, pede para rodar e ele dá todos os parâmetros do circuito. Então, exercícios complicados que a gente levou aqui tempos para fazer, rapidamente ele resolve. Então anotem aí as datas e horários das aulas de laboratório. E para a aula de hoje a gente vai fazer uma revisão. Então, assim, como eu falei para vocês, a gente viu muitos exercícios de cálculo. Em todos os encontros tem exercícios, né? Seria bom vocês darem uma olhada hoje, antes de fazer a prova, né? Nesses exercícios todos. Geralmente essas provas que vêm de São Paulo, elas têm muita parte teórica, então também dá uma olhada nos resumos que vocês fizeram, que também vai ajudar, certo? Vamos ver aí alguns pontos importantes. Vamos voltar lá na unidade 1, né, que vimos aí as bases de circuitos elétricos, né, as leis e teoremas de circuitos elétricos. O que você não pode esquecer? Ó, as mais importantes. Ó, a lei de Ohm, para o resistor, ó, V é igual a I vezes R, né, ou V é igual a RI.
tensão é igual a corrente vezes a resistência. As duas leis de Kirchhoff, ó, a lei de Kirchhoff para as correntes. Ó. O somatório das correntes num nó tem que ser igual a zero. Então, as correntes que entram tem que ser igual às correntes que saem do nó. Lembrando que nó é um ponto de conexão de 3 ou mais elementos de circuito. Certo? Então, aqui, ó, o somatório das correntes num nó tem que ser igual a zero. E a lei de Kirchhoff para as tensões, né? Que diz o quê? Ó? Quando você tem um percurso fechado, a gente chama isso de malha, o somatório das tensões na malha tem que ser igual a zero. Então, se eu somar aqui as tensões na malha, tem que ser igual a zero. Você tem que arbitrar aqui também, ó, você tem que fazer uma convenção, estabelecer uma convenção de sinais. Geralmente, o que a gente faz? Coloca a corrente que está entrando positiva e a corrente que está saindo negativa do nó, para usar a lei de Kirchhoff de corrente. E quando você tem elevação de tensão, isso é, do menos para o mais, no sentido da corrente, ó, a gente coloca sempre o sinal de entrada. A tensão é negativa. E quando tem queda de tensão, a do mais para o menos, a gente põe o sinal de entrada positivo. Teoremas de circuito. Ó. Um teorema que a gente utilizou para resolver o exercício foi o teorema da superposição. Quando você tem um circuito com várias fontes, o que a gente pode fazer para facilitar? Resolve fonte por fonte. Então, você vai ter só uma fonte em cada análise, o que é mais simples, porque você pode usar série paralela. O que você faz com as fontes restantes? Se forem fontes de corrente, a gente abre, ó, apaga do circuito. Se forem fontes de tensão, as fontes restantes, a gente substitui por um curto-circuito. Então, fonte de corrente substitui por um circuito aberto, fonte de tensão substitui por um curto-circuito. O teorema de Thevenin é um outro teorema importante aí, ó, de circuitos. Ó. Como que a gente faz para utilizar o teorema de Thevenin? Vamos supor que você está analisando aqui, ó, essa carga, ó, resistência elétrica nessa carga. Então, eu vou substituir todo o restante do circuito por uma fonte de tensão em série com um resistor. Ou, no caso do teorema de Norton, né, por uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência. Então, todo esse restante de circuito aqui vai ser substituído por essas configurações bem simples de circuito. Como que a gente faz para achar a tensão de Thevenin? Então, primeiro se retira aqui a carga, então vai ficar os terminais AB em aberto. A tensão de Thevenin é a tensão entre A e B, sem essa carga. E a resistência de Thevenin, ó, é a resistência vista dos terminais AB sem fonte. Se forem fontes de tensão, substituam por um curto-circuito, se forem fontes de corrente, por um circuito aberto. E aí você vai fazer a resistência equivalente aqui. Daí você descobre a resistência de Thevenin, como se fosse saindo do A e chegando no B. Então seria esse resistor aqui, estaria em paralelo, ó, estaria em série, né, com esses dois, e esse que estaria em paralelo. A corrente de Norton seria a corrente que passa aqui nos terminais AB curto-circuitados. Colocaria um curto-circuito e calcularia a corrente. E a resistência de Norton é igual à resistência de Thevenin. Os valores são iguais. O que a gente conclui aqui? Ó? Que a tensão de Thevenin, ó, V é igual a R de Thevenin vezes o I de Norton. Certo? Então, essas duas aqui têm essa relação. Ó. V é igual a RI. E o R de Thevenin é igual a R de Norton. O teorema aí é o teorema de máxima transferência de potência. Quando você tem um circuito equivalente a Thevenin, ó, quando você tem a máxima transferência de potência? Quando a resistência de Thevenin é igual à resistência da carga. Ó. No final aqui a carga volta, tá vendo? Então você analisa circuitos bem simples aqui, ó, esses dois teoremas. E a transferência máxima de potência acontece a resistência igual a essa. Então é bom vocês reforçarem isso aí, porque geralmente cai sempre muita coisa dessa parte teórica e básica. O circuito resistivo série e corrente contínua, né? Quando você tem circuitos em série, um circuito em série, a corrente é a mesma, ela é constante, né? É a mesma que passa em todos os elementos do circuito, né? Na fonte, nos resistores. A tensão total aqui, ó, é a soma das tensões, das quedas de tensão nas resistências, é o somatório. E a resistência total, ó, que seria a equivalente desses resistores, é a soma de todas as resistências. Isso no circuito série. Já no paralelo, qual que é a característica aí? A tensão em cima dos elementos que é a mesma. Então, a tensão aqui, ó, todas são iguais. Ela é constante.
E a corrente, ó, total, é o somatório das correntes nos ramos aqui do circuito paralelo. Ó. Então, o I total é igual a I1 mais I2 mais I3 mais IN. Então, a corrente é o somatório. A resistência equivalente é dada por essa fórmula aqui, ó, fórmula geral inversa. Ó. 1 sobre RT igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e assim por diante. Se tiver dois resistores, que é mais comum, né, a gente fazer por aqui, ó, faz de 2 em 2, é o produto sobre a soma. Isso é bem básico. Quanto à lei de Ohm no resistor, ó, quando passar a corrente por uma resistência, vai ocorrer efeito térmico ou efeito Joule, né? Você está transformando energia elétrica em energia térmica. O mais e menos são as polaridades, né? No resistor, sempre no sentido da corrente, ó, vai do mais para o menos. Você tem queda de tensão, ó, tem consumo de energia. Então, sempre vai ser do mais para o menos, ó, do potencial mais positivo para o potencial mais negativo. E essa tensão, essa diferença de potencial, ó, é a tensão no ponto A menos a tensão no ponto B, ó. VA menos VB. E pela lei de Ohm, V é igual a RI, a resistência vezes a corrente. Vou isolar aqui, I é igual a V sobre E. Outro ponto importante aí é a potência elétrica. A potência elétrica é a tensão vezes a corrente, em corrente contínua, né? A unidade é watts. Isso aqui é a forma da potência. E energia seria o quê? A potência vezes o tempo. Já na unidade 2, a gente viu aí os dois métodos de análise mais importantes quando a gente está resolvendo um circuito, que é a análise de nós e a análise de malhas. Então, vamos ver aqui, relembrar aqui a análise de nós. Né? Então, aqui a gente tem um circuito. Na análise de nós, primeira coisa, ó, detecta os nós. Aqui a gente tem um nó, 2, 3, 4 nós. O nó do circuito vai ser o nó de referência. Vou colocar esse aqui, ó. E a gente coloca sempre o terra, ele vale 0 volt. E todos os outros potenciais estão relacionados a esse nó aqui. A tensão em cima das resistências, ó, é a diferença de potencial nos pontos. Então, aqui, ó, V1 vai ser o quê? Ó? A queda de tensão no resistor 1, Vzinho 1, ó, é V1 menos V2, o Vzinho 2, aqui, ó, é V2 menos 0, vai dar V2, o Vzinho 3 é V2 menos V3, o Vzinho 4 é V3 menos 0, vai dar V3, e o Vzinho 5 é V1 menos V2, nesse sentido de corrente que a gente arbitrou. Da lei de Ohm, a corrente é a tensão vezes a resistência. As correntes que passam no resistor são essas aqui. Vamos colocar como convenção de sinal corrente entrando positivo, corrente saindo negativo. E vamos montar as equações de cada nó. Então aqui, ó, tem a corrente da fonte chegando, mais I, a corrente I1 que vai para o resistor 1 saindo, menos I1, e aqui que vai para o resistor 5, menos I5, igual a 0. Eu só arrumei, multipliquei por menos 1 e fui substituindo aqui os valores, ó, de Izinho 1 e Izinho 2, e Izinho 5. Substitui aqui, e nos valores do Vzinho, ó, substituir as tensões nos nós. Vzinho 1 é V1 menos V2 e Vzinho 5 é V1 menos V3. E tirei dos parênteses e juntei, ó, V1 com V1, V2 com V2, V3 com V3 e as constantes eu coloquei do lado direito. Então eu tenho aqui a equação do nó 1. Vou fazer o mesmo para o nó 2, ó, está chegando mais I1, está saindo menos I2, está saindo menos I3. Vou substituir eles aqui dentro. Essas diferenças de potencial vou substituir aqui. E eu tenho aqui a equação do nó 2. A mesma coisa para o nó 3, ó. Está chegando, ó, Izinho 3, está saindo Izinho 4 e está chegando Izinho 5. Aqui, e os Izinhos, substituir os Vs. Então, eu tenho a terceira equação. Então, aqui, ó, tem 3 equações com as 3 incógnitas. V1, V2 e V3. Resolvendo V1, V2 e V3, ó, posso jogar aqui, consigo descobrir todas as tensões, e jogando aqui, consigo descobrir todas as correntes. E vimos também a análise de malhas, né? A análise de malhas, a gente usa a lei de Kirchhoff para as tensões. O somatório das tensões na malha tem que ser 0. Aqui a gente tem, ó, 3 malhas, I1, I2 e I3.
As correntes, ó, a corrente que passa nos elementos é o balanço das correntes nas malhas. Ó. A corrente que passa aqui na resistor 1 ó, vai ser I1 menos I3. Aqui passa aqui em 2, ó, I1 menos I2. Em 3, I2, nesse sentido, menos I3. Na I4, passa a própria I2, aqui, ó, e na Izinho 5, ó, lá em cima, passa a própria I3. V é igual a RI, da lei de Ohm. E a lei de Kirchhoff, somatório das tensões na malha é igual a zero. Se eu for usar essa malha aqui tem que corrigir, é uma fonte de tensão, ó, potencial V. Então seria elevação de tensão, era menos V, aqui, ó, mais V1 mais V2. Substituindo aqui, ó, V1 e V2, vai dar menos V mais R1 e 1 mais R2 e 2. E substituindo aqui, ó, I1 e I2, em função das correntes na malha, tirando dos parênteses, juntando I1 com I1, I2 com I2 e 3 com I3, ó, eu vou encontrar essa equação aqui da malha 1. Vou fazer o mesmo para a malha 2, ó, menos V2 mais V3 mais V4, vou encontrar essa equação. E na malha 3, ó, mais V5 menos V3 menos V1. Substitui em função das correntes nas malhas, vou encontrar essa equação. 3 equações, 3 incógnitas, descubro as 3 correntes nas malhas, substituo aqui, ó, acho as correntes em todos os resistores, e aí eu acho as tensões em todos os resistores. Na seção 2.3, a gente viu aí uma configuração que não é nem série nem paralelo, né, chamado de estrela, que ela tem um formato de Y, ó, e triângulo, que tem um formato de delta. E uma coisa que às vezes ajuda muito no circuito é converter, ó, de delta em estrela ou de estrela em triângulo, certo? A gente coloca, ó, o Y dentro do delta e aplica essas fórmulas aqui de conversão. Então a gente tem a equivalência entre estrela e triângulo, certo? Se todas as resistências forem iguais, ó, a resistência em estrela é 1/3 da resistência em triângulo. Tá vendo? Isso aqui pode ser uma questão teórica, ó. E a resistência em triângulo é 3 vezes a resistência em estrela. Passando aí para a segunda VA, né, a gente já viu os elementos armazenadores de energia, né? Na primeira VA era só circuitos com resistores. A partir da unidade 3, a gente viu circuitos com capacitores e indutores. Ó, então vamos ver eles aqui em paralelo, né? Aqui é um capacitor. Lá da física elétrica, né, eletromagnética, né, a carga é igual a capacitância vezes a tensão. E esse aqui é um indutor, esse aqui é um capacitor de placas paralelas, né, que tem um dielétrico. É estabelecido aqui um potencial, né, uma diferença de potencial. E aqui você tem uma variação de carga. Isso aqui vai gerar um campo elétrico. O indutor é uma bobina, né, é um cabo enrolado, é um fio enrolado. Você passa a corrente por ela, né, estabelece uma tensão, vai passar a corrente, e em torno dela gera um campo magnético, certo? Aqui ele tem, ó, que a gente chama de N espiras, e aqui a gente tem um fluxo, ó, de N vezes φ, que é o fluxo por espira. O fluxo total, ó, é a indutância vezes a corrente, que é uma característica do indutor, indutância. Lá da a corrente é dQ dt. Então, se Q vezes V, ó, a corrente no capacitor, ó, é CdV/dt. Então, a lei de Ohm no capacitor, ó, é diferente. A corrente é igual a capacitância vezes a derivada da tensão no tempo. A lei de Ohm para o indutor, ó, se eu substituir aqui, ó, lá da física elétrica, ó, tensão é a variação do fluxo magnético sobre o tempo. Se eu substituir aqui, ó, a tensão é igual a L di dt. Ó. Então, essa daqui é a lei de Ohm do indutor. Ó. Essa é a lei de Ohm do capacitor, essa é a lei de Ohm do indutor. Se eu isolar aqui, para saber qual que é a tensão no capacitor, ó, isolando e integrando dos dois lados, ó, eu vou encontrar essa fórmula aqui. Ó. Tensão é igual a 1 sobre C integral de I dt.
variável de menos infinito até t, ou de um tempo t0 até t, se você já tiver a tensão no instante t0, no instante inicial. E aqui é a mesma coisa. Se você isolar a corrente, ó, vai dar 1 sobre L integral de t0 a t vt dt, mais a corrente no instante inicial. Esses elementos aqui, a gente diz que eles são armazenadores de energia. Ó. O capacitor ele armazena uma energia, ó, inicialmente num campo elétrico, então, em forma da tensão. E o indutor pode armazenar energia inicialmente num campo magnético, ó, na forma de corrente. Então, são esses valores aqui iniciais. Qual que é a energia que eles conseguem armazenar? Ó? O capacitor, a fórmula é essa daqui, ó. 1 sobre 2 C vezes V ao quadrado. E no indutor, a energia armazenada é 1 sobre 2 L vezes I ao quadrado. Desse capítulo aqui, para terminar, ó, em série, a gente viu que a resistência a gente soma. Em série, o indutor também soma. O indutor também é soma. Só que o capacitor é produto sobre a soma. Ó. Ele é o contrário. No paralelo, a gente viu que no resistência é produto sobre a soma. O produto sobre a soma no paralelo também acontece no indutor, ó, indutor em paralelo. Já o capacitor em paralelo é a soma, então é o contrário. Capacitores em paralelo você soma para ter a capacitância total. Se estiver em série, é o produto sobre a soma. Indutores em série é a soma e em paralelo é o produto sobre a soma. Por fim, a gente falou aí de circuitos RC e RL. Né? Vamos relembrar essa teoria aqui. Ó. Se as únicas fontes independentes em um circuito são de corrente contínua, tais como baterias ou fontes de corrente constante, então, transcorridos um tempo, todas as correntes e tensões se estabilizam em valores constantes. Isto é, porque fontes constantes contínuas e inexoravelmente exercem influências de estabilização no circuito, em que, na ausência de outras forças, venham a predominar. Quando todas as tensões e correntes atingem valores constantes, dizemos que o circuito está em regime permanente de corrente contínua. O regime permanente de corrente contínua é estabelecido quando uma chave foi aberta ou fechada por muito tempo na presença de fonte de corrente contínua. Evidentemente, no regime permanente CC, os capacitores são como circuitos abertos. Então, ó, isso aqui também é importante. Ó. Pode cair na prova em forma de questão teórica. Ó. Em corrente contínua, os capacitores em regime permanente são circuitos abertos. Indutores, curto-circuitos. Então, em corrente contínua, capacitor, circuito aberto, indutor, curto-circuito. O problema de se encontrar correntes e tensões em regime permanente é o de resolver circuitos resistivos com fontes constantes. Porque os capacitores vão estar como circuito aberto, você vai apagar do circuito, e os indutores como curto-circuito, você vai colocar um traço lá. Então, para analisar um circuito para T maior que zero, então o que é T maior que zero? É a análise do circuito após o chaveamento. Precisamos de certas condições iniciais, que são os valores de certas correntes e tensões, bem como de suas derivadas no instante t igual a zero mais. Quando você tem esse zero mais aqui, é imediatamente após o chaveamento. E o zero menos é imediatamente antes do chaveamento. Que podem ser encontradas das condições de regime permanente CC. Isso aqui também é muito importante, ó. E pode cair alguma questão teórica. As condições iniciais dependem da energia inicial do capacitor, que se relaciona com a tensão, como a gente viu. Ó. Então, quando tem o chaveamento, ó, a tensão imediatamente depois é igual à tensão imediatamente antes no capacitor. O capacitor é a tensão. E a gente tem as condições iniciais do circuito. Já as condições iniciais no indutor dependem da energia inicial do indutor, que se relaciona com a corrente. Já no indutor, a corrente, ó, imediatamente após o chaveamento, é igual à corrente imediatamente antes do chaveamento. Certo? Voltando aqui, ó, seriam esses valores aqui, ó, de tensão e de corrente iniciais. Para finalizar o curso, a gente fez a análise desses circuitos com resistores, indutores e capacitores. Seria já no final do livro, né? Nas seções 3.3, 4.1, 4.2 e 4.3. Vimos aqui que os circuitos RLC podem ser de dois tipos, de primeira ordem e de segunda ordem.
Os de primeira ordem são aqueles que só têm ou resistor e capacitor, ou resistores e indutores, certo? Não tem capacitor e indutor junto. Já os de segunda ordem têm os três elementos, resistores, indutores e capacitores. Primeira ordem, você faz análise, sempre você cai numa equação diferencial de primeira ordem. Nesse formato aqui, sempre, ó, dx dt mais A0x é igual a f de t. E quando você tem circuitos RLC, sempre você cai numa equação diferencial de segunda ordem. Né? Nesse tipo aqui, ó, d2x dt2 mais a1 dx dt mais a0x é igual a f de t. Seja para calcular tensão, seja para calcular corrente. Né? Essa variável x aqui pode ser tensão ou corrente. Aí você pode usar todas aquelas leis de circuitos que a gente usou em corrente contínua para analisar esses circuitos. Eles podem ser de dois tipos, ó, autônomos e não autônomos. Nos autônomos, ó, não há fonte, ele é sem fonte. Então, ó, esse f de t aqui ó, vai ser zero. Já no circuito não autônomo, ó, eles apresentam fontes. Então, o f de t vai ser diferente de zero, vai ser valores de funções que dependem do valor da fonte. Certo? Então, cada seção, cada capítulo falava de um tipo, né? No 3.3 era de primeira ordem autônomo, no 4.1 os de primeira ordem não autônomo, né, com fonte. No 4.2 os de segunda ordem autônomos, sem fonte. E na 4.3 os de segunda ordem não autônomos, com fonte. Então, como que a gente resolvia as equações diferenciais? Ó, o que é a resposta? A resposta completa é igual à resposta natural mais a resposta forçada. A natural também é chamada de resposta transitória e a forçada é a resposta em regime permanente. Ó. Então, tem que achar as duas parcelas aqui para você ter o resultado completo do circuito. Se o circuito é autônomo, né, ele é sem fonte, o f de t é igual a zero, você não tem essa parcela forçada aqui, só tem a resposta natural. Ó. Então, o exercício termina aqui. Já se ele é não autônomo, ó, se ele tem fonte, tem que ter a resposta natural mais a resposta forçada. Ó, tem as duas parcelas. Vamos lá. Então, vamos começar com a resposta natural. Então, a resposta natural ela acontece quando o f de t é igual a zero. Vou pegar essas equações diferenciais aqui e resolver para um f de t igual a zero. Você tem a primeira parcela aí. A resposta natural sempre vai ter esse formato aqui, ó. A vezes e elevado a st. Vai ter esse formato aqui. A derivada, ó, vai ser a vezes s vezes e elevado a st, e a derivada segunda, a s ao quadrado e elevado a st. Por que ela tem esse formato? Ó? A solução natural ó, deve ser uma função que não muda de forma quando é diferenciada. Por quê? Como o resultado tem que ser zero, ó, a derivada e a função, a derivada segunda, a derivada e a função tem que ter o mesmo formato, porque o somatório tem que ser zero, tem que mudar só o sinal. E a função que tem essa característica é a exponencial, tá vendo? Que a hora que você deriva, ela continua com a mesma forma. Então, isto é, a função, sua derivada primeira e sua segunda derivada devem todas ter a mesma forma, porque, por outro lado, a combinação do lado esquerdo da equação não pode se tornar zero para todo t. Então, a função exponencial é a única que mantém sua forma quando é repetidamente diferenciada. Então, a resposta natural tem esse formato aqui. No circuito de primeira ordem, ó, se eu substituo lá na equação diferencial de primeira ordem essa solução, ó, eu vou encontrar o quê? Que o S, aqui da solução, ó, vai ser menos a zero. Então, para a primeira ordem, sempre ela tem essa cara aqui, ó, A1, que é uma constante arbitrária, vezes Z elevado a menos a zero t. O A0 é o que está junto do x. Ó. A análise vai aparecer um número aqui. Ó. Esse número é o que vem aqui. Isso aqui já é a resposta natural, é só substituir. Ó. O A0 aqui. Esses são os de primeira ordem. Né? A equação característica vai dar uma equação do primeiro grau. Ó. Já os de segunda ordem, ó, pode ter três casos, quando você substitui aí, ó, a resposta natural. Você vai encontrar essa equação aqui, que é a equação característica. E aí, como é uma equação do segundo grau, ó, depende do delta.
o delta, né, que é b ao quadrado menos 4ac, ó, a1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes a0 sobre 1, que vai dar isso aqui, né, o delta, ó. O a1 é o que está junto da derivada primeira, ó, e o a0 é o que está junto da função. Se for maior que zero, ó, eu tenho duas raízes reais distintas. A raiz vai ser esse aqui, né, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Se for menor que zero, eu tenho duas raízes complexas conjugadas. Vai ser a mesma forma, né? Menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, só que vai sair aqui um número imaginário, ó. Vai ficar uma parte real mais ou menos uma parte imaginária, ó. J beta, alfa mais ou menos J beta. E se o delta for igual a zero, tem duas raízes reais iguais, né? São duas raízes, só que elas têm o mesmo valor, ó. Vou chamar de k, ó. Menos a1 sobre 2, que é uma constante k. E aí, dependendo do caso, você tem um resultado natural, certo? Aqui a gente vai já com as respostas finais, né? Se delta for maior que zero, ó, a solução natural é essa daqui, ó. A1 vezes e elevado a S1t mais A2 vezes e elevado a S2t, ó. S1 e S2 são as raízes da equação, ó. S1 e S2. Se o delta for menor que zero, aqui tem a dedução, né? Para delta menor que zero, eu vou encontrar essa resposta natural aqui, ó. Tem uma parte exponencial e elevada a alfa t, ó, sendo que alfa, ó, é a parte real da resposta, vezes B1, vezes o cosseno de beta t, mais B2, seno de beta t, sendo que beta, ó, é a parte imaginária que a gente controla na resposta. Então, você pega aqui da solução, ó, alfa e beta, e substitui aqui, ó, alfa e beta. Pronto, você já tem a resposta natural. E para finalizar, ó, quando o delta é igual a zero, é uma constante, aqui está a dedução, mas no final, ó, a resposta natural é essa daqui, ó. A1 mais A2 vezes t vezes e elevado a kt, ó, sendo que k é a solução. Sendo que k é a solução de duas raízes reais iguais. Então pode cair um desses três casos. Uma coisa que é bom vocês observarem aí, ó, é o nome dos casos. Ó. Quando é maior que zero, a gente chama de caso superamortecido. Isso também é uma questão, pode ser uma questão teórica. Quando é menor que zero, é um caso subamortecido. E quando é igual a zero, é amortecimento crítico. Então é bom vocês anotarem isso aí, porque isso aí também pode cair. Aqui, ó, tá nesse slide, ó. Maior que zero é o superamortecido. Essa daqui é a resposta natural. S1 e S2 são as raízes da equação do segundo grau. Menor que zero é subamortecido. Então tem essa parte exponencial, o alfa é a parte real, e essa parte aqui com cosseno e seno, aqui o beta é a parte imaginária. E zero, amortecimento crítico. A1 mais A2t vezes E elevado a kt, sendo que k, ó, é a raiz. As duas raízes reais iguais. Isso aí foi só a resposta natural, ó. Vamos voltar lá na teoria, ó. É só essa primeira parte aqui, ó, a resposta natural, a transitória. Agora a gente tem que determinar a resposta forçada. Para determinar a resposta forçada, o que a gente faz? Aí já vai ser a f de t diferente de zero. Esse aqui de primeira ordem, esse aqui de segunda ordem. Agora você vê qual que é o formato da f de t, ó. Ela é uma constante, ela é do primeiro grau, ela é do segundo grau, ela é exponencial, ela é seno cosseno, ó. Dependendo da forma dela, ó, a resposta forçada é isso aqui, ó. Então, é só vir na tabela aqui, ó. Se for uma constante, a resposta forçada é A. E aí eu vou substituir aqui no lugar xf, A. Aí eu vou fazer a derivada, no caso de A vai ser zero, né? Derivada segunda é zero, e substituir aqui, ó. Vão ficar constantes, ó, A e B, coeficientes. Ó. Eles são determinados exigindo que xf satisfaça a equação diferencial. Quando você substitui aqui, você vai determinar A e B, jogar aqui nos valores da tabela A e B, pronto, você já tem a resposta forçada. A resposta forçada não tem muito segredo, né? Só aplicar a tabela, fazer o cálculo e descobrir o valor dos coeficientes. Por exemplo, se aqui ó, for uma equação do primeiro grau, ó, você vai buscar aqui, ó, o xf vai ser AT mais B. Então, eu vou pegar aqui, jogar aqui dentro. A derivada primeira vai ser A, né, porque aqui a constante é zero, então eu vou jogar aqui. E a derivada segunda vai ser zero, então aqui vai ser zero.
os valores de A e B e eu já tenho a resposta forçada. No final, você vai somar as duas respostas, né? A natural mais a forçada. Só que ainda vai ficar faltando esses coeficientes aqui arbitrários, ó, essas constantes arbitrárias. A1, A2, B1, B2, né? No caso da do primeiro grau, vai ficar faltando essa A1 aqui. E como que eu encontro eles? Ó? Eu vou encontrar essas constantes, ó, na substituição das condições iniciais, para o tempo t igual a zero nas respostas completas. Depois que você soma as duas e fica com essas constantes, ó, eu substituo pelos valores das condições iniciais. Instante t igual a zero. Lembrando, ó, não pode esquecer que a gente viu, ó, se você estiver trabalhando com capacitor, ó, na condição inicial, ó, a tensão imediatamente depois é igual à tensão imediatamente antes do chaveamento. O indutor, ó, a corrente imediatamente depois é igual à corrente imediatamente antes do chaveamento. Então, com isso aqui, a gente consegue descobrir as condições iniciais. Substituindo na resposta completa, a gente descobre as constantes arbitrárias. Certo? E com isso a gente finalizou aí o conteúdo de circuitos elétricos. Então, dei uma olhada aí mais uma vez no livro, dá uma passada no livro antes de começar a prova, dá uma olhada nos exercícios também que a gente fez, né? Toda aula a gente fazia aí no mínimo 2 exercícios. E é isso. Se eu quiser, né, minha? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Quer que volte algum ponto? Não, tranquilo. Tranquilo? Então não esqueçam, ó, a prova é só até amanhã. É até amanhã, 23h59, né? Só que cuidado, hein? Hoje a Lília até mandou uma mensagem no grupo, né? Amanhã provavelmente vai estar sobrecarregado o sistema, porque muita gente deixou para o último dia. Né? E não deixe para fazer mais no fim da noite, porque se você começar a fazer a prova, por exemplo, 11 horas da noite, você só vai ter 1 hora para fazer. Certo? Ele não vai te dar as 3 horas, porque vai encerrar às 23h59. Certo? Dúvidas? Ô, Neander, essa prova você não tem conhecimento dela, não. Mas é em si. Algum? Absolutamente nada. O professor não tem acesso a ela. Oi? Qualquer coisa eu pedi só ajuda, né? Uma questão. Não, não posso. Não, eu não posso. Isso aí é com vocês. Essa prova não tem ajuda do professor. Certo? Obrigado, viu? Nada. Boa semana a todos. Semana que vem a gente volta para falar como foi a prova, se deu tudo certo. Tá bom? Então, boa prova para vocês e até semana que vem.